Olá, finalizando nossas aulas sobre o Teorema de Thevenin, hoje vamos ver um exemplo resolvido que inclui fonte dependente. Então, só para fazer um resumo, vimos sobre o Teorema de Thevenin, sobre o circuito equivalente de Thevenin na aula antepassada, então quem não assistiu é importante assistir. E na aula passada vimos um exemplo resolvido, só que de um circuito contendo apenas fontes independentes. Então, vamos ver um exemplo com fonte dependente e como é que ficaria nesse caso. Se a gente for lembrar lá da nossa aula passada, antepassada, na verdade, sobre o Teorema de Thevenin, podemos lembrar que um circuito contendo fonte dependente ele é um caso particular em que, quando formos calcular a resistência de Thevenin, temos que assumir uma estratégia diferente daquela que assumimos quando calculamos a resistência de Thevenin em circuitos contendo apenas fontes independentes. Então vamos lá. O exemplo a ser resolvido desse circuito é um circuito em que existem dois terminais em aberto, A e B, e se pede o equivalente de Thevenin visto pelos terminais A e B. Então vamos lá. Primeiro vamos calcular a resistência de Thevenin. Quando envolve um circuito apenas com fontes independentes, para a gente calcular a resistência de Thevenin, a gente desliga todas as fontes independentes. Isso significa fazer com que as fontes de tensão sejam substituídas por um curto-circuito e fontes de corrente sejam substituídas por um circuito aberto. Só que no caso de circuitos contendo fontes dependentes, além de fazer isso com as fontes independentes, temos que deixar as fontes dependentes intactas e aos terminais AB conectar uma fonte chamada fonte auxiliar, que vai nos auxiliar a encontrar quem é a resistência de Thevenin. Então, nesse caso, vamos lembrar lá do nosso circuito, é esse daqui, né? Então, o primeiro passo seria encontrar quem são as fontes independentes do circuito. No caso, tem apenas uma, que é essa fonte de corrente aqui. Ela vai ser substituída por um circuito aberto. Então, esse trecho aqui do circuito ele não vai trazer nenhuma contribuição. Então, a gente simplesmente despreza ele, né? Ele estaria aqui nesse trecho aqui. Então, a gente mantém o circuito normal. A fonte dependente ela fica intacta. Afinal de contas, não faz sentido tirar ela do circuito, já que ela depende de uma variável do circuito. Ela não tem um valor fixo, como no caso de uma fonte independente. E ao lado oposto, ao lado do circuito que a gente quer substituir, a gente acopla uma fonte auxiliar. Então, lembrando aqui, né, a gente quer encontrar uma equivalente ao lado esquerdo dos terminais AB. Por isso, a gente tem que colocar ao lado direito, ao outro lado, né, do circuito, uma fonte auxiliar. Justamente o que a gente colocou aqui, né? Essa fonte, ela é uma fonte auxiliar. Disse que ela é auxiliar justamente porque ela não existe no circuito prático, real. Ela só é utilizada como auxiliar para encontrar a resistência de Thevenin. Então, a gente acopla essa fonte. Essa fonte ela pode ser ou de tensão ou de corrente. Nesse caso, a gente optou por uma fonte de tensão. Quem vai resolver o circuito seta um valor nela. Nesse caso, a gente utilizou 1 volt. Podia ser qualquer outro valor. E dessa fonte a gente diz que sai uma corrente dela. Aqui a gente chamou a fonte de V0 e a corrente que sai dela chamamos de I0. No final das contas, a resistência de Thevenin ela é dada por V0 sobre I0, lei de Ohm. Então a gente pode finalmente resolver esse circuito aqui, levando em conta a fonte auxiliar. Para isso, a gente pode estabelecer 3 equações de malha. A primeira malha, a malha 1 aqui, né? Na malha 1, se a gente for resolver ela, a corrente 1 aqui nesse sentido, ela entra no negativo da fonte, então menos 2Vx. Pela convenção do sinal passivo, ela entra no positivo da resistência, então mais 2 e 1.
A corrente I2, ela também passa pelo resistor de 2 ohms, só que ela entra no sentido contrário ao da corrente I1. Então, seria menos 2Vx, mais 2I1, menos 2I2, voltou e completou o loop da malha. Justamente o que está aqui. E aí, isolando a variável Vx nessa equação, a gente encontra essa relação aqui. Só que quem é Vx? Vx é a tensão nessa resistência de 4 ohms. Percebe que a corrente I2 ela não está respeitando a convenção do sinal passivo, ela está entrando pelo negativo da nossa medida Vx, né? Por isso, se a gente for aplicar a lei de Ohm nessa relação aqui, ela seria dada por Vx é igual a menos 4I2. Justamente porque a corrente I está entrando no terminal negativo da forma como a gente está medindo essa tensão Vx. Então, a gente pode dizer que Vx é menos 4I2. Só que Vx é I1 menos I2. Então, a gente pode dizer que menos 4I2 é I1 menos I2. Isolando o I1, a gente encontra que I1 é menos 3I2 e temos nossa equação 1. Agora, podemos fazer também equações para as malhas 2 e 3. Na malha 2, se a gente for resolver esse circuito aqui, a corrente I2, por esse sentido, ela entra no terminal positivo do resistor de 4 ohms, e aqui vale uma observação muito importante. Quando a gente vai fazer a análise de malhas, a gente tem que levar em conta o sentido da corrente. Essa medida aqui de Vx, com positivo para cima e negativo para baixo, ela não deve influenciar na análise da malha, nesse jeito que a gente está fazendo. Essa medida aqui, essa forma com que foi colocado, o terminal positivo para cima e o terminal negativo para baixo, ele é só um jeito específico dado pela questão. Quando a gente for fazer a análise de malhas, a gente tem que prestar atenção no sentido da corrente. Então, temos que a corrente I2 ela entra no terminal positivo da resistência 4. Então, mais 4I2, mais 2I2, menos 2I1, mais 6I2, menos 6I3, que é justamente essa equação aqui. Para a malha 3, temos que a corrente nesse sentido, né? Então, mais 6I3, menos 6I2, mais 2I3, mais 1 igual a 0. Então, temos 3 equações. E aí, resolvendo esse sistema de equações, a gente pode encontrar quem é I1, I2 e I3, mas o resultado de I3 seria menos 1 sobre 6 ampere. Foi colocado apenas o I3 aqui porque ele é nossa variável de interesse. Afinal de contas, queremos descobrir quem é I0. E I0, a corrente I3 aqui, né, ela está fluindo por essa malha, e a gente pode perceber que I3 e I0 têm mesma magnitude, mas sentidos opostos. Então, eu posso muito bem dizer que I0 é menos I3. Então, I0 é menos I3, que é menos 1 sobre 6, que é 1 sobre 6 ampere. E aí a gente pode finalmente calcular a resistência de Thevenin, que é dada por V0 sobre I0, que é 1 sobre 1/6. Isso vai dar 6 ohms. Então, aqui a gente conseguiu descobrir a resistência de Thevenin colocando essa fonte auxiliar, que também poderia ser, por exemplo, uma fonte de corrente. Só que nesse caso a gente iria descobrir a tensão V0 já tendo I0. A relação é sempre a mesma. Para encontrar a resistência de Thevenin, V0 sobre I0. E aqui esse exemplo tem uma coisa bastante interessante, que é essa questão justamente do Vx. Né? De que esse Vx com essa polaridade, de novo, foi dado pela questão. Só que a gente tem que respeitar a convenção do sinal passivo para todas as malhas, que é de que a corrente ela entra pelo terminal positivo da resistência. Só que essa análise aqui, desse jeito, né, essa forma de ser colocada aqui, com o negativo para baixo e o positivo para cima, ela é sim levada em conta no circuito, justamente quando a gente faz essa associação de que o Vx é menos 4I2 e não Vx igual a 4I2. Isso é de fundamental importância e faz toda a diferença. Dando continuidade, o segundo passo seria calcular nosso V de Thevenin, que é justamente a tensão
em aberto aqui entre os terminais A e B. Para fazer isso, a gente mantém todas as fontes intactas, independentes e dependentes, e a gente calcula justamente essa tensão aqui, VOC, que se a gente for reparar bem, como isso aqui é um circuito aberto, não flui corrente por esse resistor de 2 ohms. Se não flui corrente por aqui, não há queda de tensão nesse resistor de 2 ohms. Se não há queda de tensão nesse resistor de 2 ohms, a tensão VOC, que é justamente nossa tensão de Thevenin, ela é a tensão sob esse resistor de 6 ohms, que é justamente o que a gente precisa descobrir. Para resolver essa questão, nós vamos fazer a análise com 3 malhas, que geram 3 equações, e uma quarta equação, que é a lei de Ohm. Aqui está malha 4, mas foi um erro. Aqui não seria malha 4, aqui seria lei de Ohm. São 4 equações, 3 de malhas e uma lei de Ohm. Primeira malha, essa daqui, a gente percebe que a corrente I1 ela flui no mesmo sentido de 5 A, e só tem essa corrente nessa malha, então I1 é 5 A. Malha 2 é essa malha daqui, né? A gente sabe, né, pela própria explicação dada no passo 1, que essa malha ela é dada por 4 e 2 menos 4 e 1, 2 e 2 menos 2 e 3, mais 6 e 2, igual a 0. Justamente o que está aqui. Desenvolvendo essa expressão, a gente encontra essa expressão daqui. E na malha 3, a corrente está vindo, ela entra no terminal negativo aqui dessa fonte, então menos 2Vx, mais 2 e 3, menos 2 e 3, mais 2 e 3, menos 2 e 2, igual a 0. É justamente o que está aqui. E aí a gente pode desenvolver essa expressão e encontrar essa expressão daqui. E a nossa quarta expressão, que é dada pela lei de Ohm, como eu falei, ela pode ser aferida através da medida nesse resistor. Por quê? Por que a gente precisa disso? Porque se a gente for parar para pensar aqui, a gente tem 3 equações. Só que a gente tem 4 incógnitas. A gente tem I1, I2, I3 e Vx. Não dá para resolver um sistema de 3 equações, de 3 equações com 4 incógnitas. A gente precisa, o número de incógnitas tem que ser igual ao número de equações do sistema de equação. Então a gente precisa de mais uma equação que relacione todas essas grandezas. Essa equação é justamente dada pela relação da lei de Ohm desse resistor aqui. Esse resistor aqui, existem duas correntes passando por ele, né? I2 entrando no terminal negativo e I1 entrando no terminal positivo da tensão Vx. Então eu posso dizer tranquilamente que Vx é 4I1, corrente entrando no positivo, então no positivo do Vx, então 4I1, menos 4I2, que é a corrente que está entrando no negativo. Então isso aqui é nada mais do que a lei de Ohm. Vx é igual a 4I1 menos 4I2, colocando o 4 em evidência, fica dessa forma. Então finalmente temos um sistema de 4 equações, 4 incógnitas, e a gente pode resolver ele por qualquer forma possível, né? Substituição, enfim. Uma forma simples de fazer isso, a gente já tem o I1 aqui, 5 A, é só substituir aqui. Daqui a gente acha direto uma relação entre I2 e Vx, substitui nessa outra equação aqui, e finalmente teríamos duas equações com duas incógnitas e a gente resolveria o sistema. No final das contas, vamos descobrir quem é I1, I2, I3 e Vx, só que a variável que nos interessa é I2. Por quê? Lembrando lá no início, eu falei que a tensão de Thevenin é dada por 6 e 2, que é justamente essa tensão aqui nesse resistor. Por isso que a nossa variável de maior interesse é justamente I2. Então, através da resolução desse sistema, uma das variáveis que a gente encontra é I2. E aí a gente pode pegar I2, aplicar aqui lei de Ohm, né? V igual a RI, R é 6 e I2 é 10 sobre 3, e a gente acha que V de Thevenin é 6 e 2, que é 20 volts. Então a gente acha quem é a resistência de Thevenin no passo 1, a tensão de Thevenin no passo 2, e aí o circuito equivalente seria esse daqui. Então, no final das contas, esse sistema aqui, mesmo contendo uma fonte dependente, contanto que a gente faça todos os cálculos e todas as regras do jeito que deve ser, ele vai gerar um equivalente de Thevenin, que é uma fonte independente de tensão em série com uma resistência, que é justamente o que temos aqui.
E aqui cabe uma importante observação, que não é o caso desse circuito, mas que às vezes pode acontecer. Às vezes, a depender do arranjo do sistema, das grandezas do sistema, acontece em casos, apenas em casos em que o circuito contém fontes dependentes, é possível que encontremos uma resistência de Thevenin negativa. Apenas em casos em que o circuito contém fontes dependentes. Nesse caso, o resultado não está errado. Realmente há a possibilidade de que a resistência encontrada seja uma resistência negativa. Essa resistência negativa ela tem um valor simbólico. Não existe resistência negativa na prática, na vida real. Resistências elas têm valor ou irrisórios, né? Por exemplo, resistência próxima a zero, ou resistências muito grandes. São resistências que tendem a infinito, digamos assim, né, matematicamente. Então, os limites, digamos assim, da resistência é zero a infinito. Nunca abaixo de zero, nunca números negativos. Só que pode ser que, no caso, para a gente calcular um equivalente, lembrando que um equivalente ele não representa o circuito real, ele representa um equivalente. No equivalente, podemos, no caso em que circuitos contendo fontes dependentes, né, encontrar uma resistência de Thevenin com valor negativo. Isso não significa que está errado, isso não significa que devemos considerar apenas a magnitude quando formos aplicar o equivalente de fato na resolução de um problema. A gente tem que respeitar o sinal daquela resistência. Então, por exemplo, se a gente quer encontrar a resistência nos terminais o equivalente de Thevenin nos terminais de uma carga. Imagina que tem uma carga aqui. E aí a gente encontra uma resistência negativa. Aquela resistência tem sim que ser colocada com sinal negativo no circuito. A gente tem que respeitar esse sinal. E aí se a gente fosse fazer uma série, por exemplo, de resistência, se aqui tivesse um 2 ohms e aqui a resistência negativa fosse de menos 1 ohm, a resistência série seria menos 1 mais 2, 1 ohm. A gente tem que respeitar o sinal. E só para finalizar, essa resistência negativa que pode ser encontrada, não é uma regra, né? Ela pode ser encontrada em alguns casos. Na prática, o que ela significa? Ela significa que aquele circuito que tem uma fonte dependente está fornecendo potência. É isso que significa na prática. Então, feita essa observação, a gente pode finalizar o vídeo e dizer que o próximo conteúdo do canal vamos abordar o segundo e último, né, teorema de circuito, que é o teorema de Norton. Então, até a próxima e obrigado pela atenção.